Olá a todos que acompanham a Massa FM Campo Grande, seja pelo nosso YouTube RCN67 Oficial ou também pelo nosso portal de notícias rcn67.com.br ou também pelo nosso Spotify. Eu sou o Fernando de Carvalho e vamos para mais uma entrevista exclusiva para os nossos ouvintes, para toda a nossa audiência, o rádio sendo multiplataforma. Um estado que cresce acima da média nacional e o grande desafio é formar líderes preparados para transformar todo esse crescimento econômico em desenvolvimento sustentável a longo prazo. E o LeadMS tem cumprido esse papel de conectar empresários, estimular o diálogo qualificado e fortalecer a formação de lideranças que tomam decisões estratégicas para o futuro do estado. E é sobre esse ambiente de liderança, sobre todas essas questões que envolvem o empresariado, que vamos conversar agora com o presidente do LeadMS, Aurélio Rocha. Aurélio, seja muito bem-vindo novamente à Massa FM Fernando. Campo Grande, viu? Aurélio, começando, você poderia explicar um pouco mais para a nossa audiência, bem breve, o que é o Lead? Perfeito, vamos lá. Fernando, primeiramente eu quero te agradecer à família Congro, que são grandes amigos, e a todo o pessoal aqui da RCN, que sempre me recebe muito bem. Então, ter esse tempinho aqui para poder falar sobre as ações, tanto do Lead Mato Grosso do Sul, quanto da área internacional da Federação das Indústrias, é sempre um prazer. Eu brinco que isso é o que me motiva. Então, eu gosto muito de falar daquilo que eu tenho paixão. E o Lead, para explicar para a nossa audiência, o que é o Lead? O Lead é uma iniciativa que no próximo ano completa 25 anos no Brasil. Aqui em Mato Grosso do Sul, ele vai completar 3 anos. E o Lead é uma plataforma de atração de investimentos para o Estado, de promoção de Mato Grosso do Sul no mundo todo e também de conexão empresarial. Então o Lead ele realiza uma série de missões internacionais, ele realiza uma série de workshops, seminários, fóruns, visitas técnicas para aproximar o empresário de Mato Grosso do Sul das boas práticas e do que está acontecendo no mundo. Eu diria que o Lead ele é, na verdade, um elo entre o setor produtivo, tanto o pessoal da indústria, do comércio, da área de serviços, da iniciativa pública, enfim, o Lead ele é uma rede de conexão. Falou que está 3, 4 anos aqui no estado. Isso. E é logo quando o Mato Grosso do Sul está crescendo a níveis maiores que o Brasil. Recentemente, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou o crescimento do PIB no ano passado de Mato Grosso do Sul, que chega a quase 14%, superando altas expectativas. Médias chinesas. Isso, exatamente, igual os tigres asiáticos no começo do ano 2000. E Mato Grosso do Sul está tendo boas oportunidades para o mundo. A gente está vendo esse boom da celulose, também tem a rota bioceânica. Então, o Lead meio que tira o empresário de Mato Grosso do Sul de costas para o mundo para ampliar todo esse empresariado para todas essas iniciativas que Mato Grosso do Sul tem trazido para a economia, correto? Correto. Eu vou te falar uma coisa. Mato Grosso do Sul não é um tigre asiático, mas é uma onça brasileira. O que eu quero brincar com isso? É que Mato Grosso do Sul hoje é um dos estados que mais cresce no país. É o estado que mais recebe investimento privado, né? Mais de 130 bi de investimentos, muito deles motivados pela indústria da celulose. Além disso, a gente vê a chegada de diversas novas formas de cultura agrícola, né? A laranja está chegando, o amendoim chegou, em 3 anos nós já somos o segundo maior produtor de amendoim do Brasil. Então tem uma série de coisas muito interessantes acontecendo aqui. Agora, o empresário tem que se preparar. O empresário tem que ser um líder. E aí que entra o Lead. O Lead, através do networking, das experiências e da conexão global, ele consegue fortalecer e preparar que o nosso empresariado ele esteja apto a aproveitar as oportunidades. O cavalo está passando arriado. E o Lead está ajudando essa turma a montar no cavalo. Uhum. Falando um pouco mais das ações do Lead, neste ano 2025, o ano já está acabando, mas vou destacar um dos eventos, que foi o Fórum Agro, que foi realizado. Vou fazer o nosso peixe do Grupo RCN, que foi realizado junto com o Grupo RCN, junto também com a Crisul na Expo Grande. É uma das coisas que a gente não tem noção, que a Expo Grande, por si só, é uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil. Sim. E o Fórum Agro, realizado pelo Lead, em conjunto com o Grupo RCN, teve a participação do governador Riedel, da senadora Tereza Cristina, de autoridades do Ministério da Agricultura e da Pecuária, em um momento muito complicado para a economia. Foi logo quando o governo dos Estados Unidos decretou um monte de tarifa, então o produtor empresário estava com meio desconfiança. Como que você pode falar sobre essas ações, sobre esses eventos do Grupo Lead e principalmente esse Fórum Agro que ocorreu neste ano? Bom, para começar a te responder, eu vou fazer um convite a quem está nos assistindo e escutando. As pessoas têm que conhecer o Lead e as nossas iniciativas. Então a gente faz uma série de seminários e de fóruns.
Os fóruns são os grandes eventos do ano. E neste ano, nós realizamos no mês de abril, durante a Expo Grande, o Fórum Agro Expo Grande. E o que foi esse fórum? A gente queria mostrar para o empresário de Mato Grosso do Sul, sobretudo o produtor rural sul-mato-grossense, as oportunidades deste estado multiproteína. A gente brinca, né, e fala muito sério, uma brincadeira séria, né? O nosso secretário Jaime Verruc tem falado bastante, que Mato Grosso do Sul não é mais o celeiro do Brasil, sim o supermercado, porque aqui a gente tem a indústria da transformação. Então aqui a gente pega o suíno, a ave, e a gente já vende o produto pronto para ir para a gôndola de supermercado. E o nosso fórum foi para mostrar justamente isso, mostrar essas novas cadeias produtivas. Lembrando que o agronegócio é tudo aquilo que nasce da prancheta do cientista da Embrapa e vai até a gôndola do supermercado ou até o provador de uma loja de roupas. O agro é tudo isso. E esse evento foi para mostrar essas cadeias. Então a gente recebeu grandes autoridades de Mato Grosso do Sul, nosso governador Riedel, que tem feito um trabalho excepcional, está promovendo o nosso estado no mundo todo, senadora Tereza, e eu tive a honra de trabalhar com a Tereza em Brasília, na área internacional do Ministério. Eu acho que vem daí a minha paixão por querer mostrar o nosso país e mostrar Mato Grosso do Sul para o mundo todo. E a gente recebeu também empresários que representavam setores muito significativos da nossa matriz econômica. Então a gente recebeu o pessoal da celulose, recebemos o pessoal da laranja que está chegando agora, falamos um pouquinho de sucessão familiar no agro, e para o ano que vem, para 26, a gente está pensando num grande fórum, de maiores proporções. E eu já vou fazer aqui um spoiler, eu conto com o grupo RCN como nosso grande parceiro de mídia, para que a gente possa divulgar e comunicar o avanço do nosso estado. Perfeito. Você disse sobre as pessoas conhecerem o Grupo LEAD, e uma iniciativa que vocês acabou de sair do forno, é a criação da revista LEAD MS. É verdade. Como que você pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa iniciativa? Então tem várias novidades para 2026. Eu acho que 2024 foi o ano que nós iniciamos o LEAD aqui. 2025 foi um ano de consolidação e de um trabalho muito ligado à promoção do estado no exterior. Então nós participamos de diversos eventos, né, e contamos com a participação do governador Riedel, do secretário Jaime, do presidente Sérgio Longue, que além de ser presidente da federação, é o presidente do comitê de gestão do LEAD, e a gente fez uma série de incursões internacionais. Fizemos Nova York, Marrocos, Paris, Roma. Foi um ano incrível do ponto de vista internacional. Hoje a gente fala que as pessoas lá fora, elas sabem o que é Mato Grosso do Sul. Mas a cereja do bolo em 2025 foi, sem sombra de dúvidas, o Fórum LEAD COP30. A discussão institucional e política ficou com Belém, a discussão empresarial ficou com Bonito, onde nós fizemos no mês de maio um grande fórum onde nós trouxemos os grandes nomes da sustentabilidade brasileira. E eu acho que ficou uma grande lição para o empresário de Mato Grosso do Sul e para o produtor rural do nosso estado, que ele tem que pensar em práticas mais modernas, ele tem que se conscientizar. Muitas práticas eram errôneas do passado, que as famílias carregavam, e eu acho que ali a gente fez um grande momento de reflexão do futuro de Mato Grosso do Sul. Um produto aqui produzido, um produto made in MS, ele tem que ter qualidade em primeiro lugar, ele tem que ter sustentabilidade, ele tem que ter rastreabilidade. Esse é o produto que realmente fará a diferença. E o consumidor, quando ele vai na gôndola do supermercado ou vai na loja de roupas, ele está olhando isso. Então é um trabalho de reflexão. E a gente, como eu disse no início, a gente fez um trabalho de levar o estado para o mundo. No Fórum LEAD COP30 nós recebemos o mundo aqui no nosso estado. Foram mais de 150 empresários que vieram aqui conhecer as iniciativas do governo, da Federação das Indústrias e de todo o nosso empresariado. Então, chegou o final de ano agora, e o que nós pensamos? Como mostrar isso para a população? A gente tem as redes sociais, inclusive eu recomendo que vocês sigam e compartilhem, né, o nosso conteúdo, é o @lead.matogrossodosul, mas a gente também queria algo que fosse um anuário, né, que a gente mostrasse todo o trabalho feito. E aí surgiu a revista LEAD MS em Revista, que será feita 4 vezes ao ano. Então a gente pretende fazer uma revista trimestral. Ano que vem vai ter podcast também, vai ter um LEAD Talks, que vai ser capitaneado aí por uma turma muito bacana. Inclusive eu quero que vocês sejam nossos parceiros na divulgação. E a gente vem também com as visitas técnicas. O que serão essas visitas? A gente quer levar os nossos filiados para conhecer o negócio do outro filiado. Então, aquela pessoa que já é filiada do LEAD vai receber o nosso grupo para falar sobre sua vida, sobre sua trajetória. A gente tem feito grandes eventos com nomes de outras regiões do país. Agora chegou a hora da gente pescar dentro do nosso próprio aquário. Então a gente quer que o sul-mato-grossense conheça as iniciativas de outros empresários aqui do estado. Em Campo Grande, em Dourados, Três Lagoas, por aí vai. E aí vira todo um ecossistema, correto? Com certeza, de liderança. Isso. Falando um pouco sobre esse LEAD COP30 que realizou em Bonito, muitas vezes a gente não consegue valorizar o que é nosso.
Mato Grosso do Sul está na vanguarda das iniciativas para a proteção do meio ambiente. O desenvolvimento junto com a proteção do meio ambiente foi promulgada este ano a Lei do Pantanal. Também tem a meta de Mato Grosso do Sul de zerar as emissões de carbono, de neutralizar as emissões de carbono. Como que os empresários veem Mato Grosso do Sul nessa questão de desenvolvimento, mas conciliando com a proteção do meio ambiente? Eu acho que isso é uma condição sine qua non para qualquer investimento que esse empresário for fazer daqui para frente. O mundo, como a gente estava falando, o mundo espera por isso. E Mato Grosso do Sul sai muito à frente. Até 2030 nós seremos o primeiro estado brasileiro carbono neutro. Olha que bacana isso. E eu acho que falta uma conscientização do produtor, que é o que está sendo feito. A cada dia que passa, eu vejo mais gente interessada em saber iniciativas que são interessantes. E a Federação das Indústrias, onde eu tenho o maior orgulho de fazer parte, tem feito um trabalho excepcional. E aí eu parabenizo o Robson Del Casale, que é o nosso diretor de sustentabilidade. A federação saiu na frente e criou uma diretoria de sustentabilidade que está preparando o nosso empresário para lidar com essas questões que são tão importantes e pertinentes para a economia. Então, Mato Grosso do Sul sai muito à frente. Se a gente pegar os grandes investimentos que estão vindo para cá, são todos investimentos ligados às grandes pautas globais. A pauta da transição energética e a pauta da segurança alimentar. Essas duas pautas são interligadas à grande questão da sustentabilidade. Então a gente tem que estar conectado com isso. Quando a gente pensa em transição energética, olha os investimentos da Impasa no Mato Grosso do Sul. A gente tem planta de etanol de milho em Dourados, Hidrolândia, nós temos a Cerradinho em Maracaju, a gente também tem a Ativus investindo em biometano, anunciaram um investimento de 2,5 bi em Mato Grosso do Sul para a produção de bioenergia. A gente falava antigamente o setor sucroalcooleiro, hoje é o setor da bioenergia. Então, olha a quantidade de coisas que estão acontecendo aqui no nosso estado. Eu brinco que eu tive a oportunidade de morar em vários lugares e eu poderia escolher onde morar, mas eu escolhi morar em Mato Grosso do Sul, porque aqui é a terra das oportunidades. Eu não estou falando isso por ser clichê, se bem que todo clichê é clichê porque é verdadeiro, porque ele é repetido à exaustão. Mas Mato Grosso do Sul realmente é uma fronteira de desenvolvimento. E eu recomendo a todos aqueles que têm a oportunidade de sair, como eu tive. Eu sou douradense, fui estudar fora, mas eu voltei. E por que eu voltei? Porque aqui tem muita coisa a ser feita. Concordo. Você citou sobre a Impasa, sobre todo esse setor sucroalcooleiro. Eu e o Arthur, a gente foi numa pauta lá em Niuaque, etnoturismo, a gente legal. passou. Cara, que é uma usina enorme. Né? E são várias usinas que estão sendo construídas em Mato Grosso do Sul. Se você passa a noite, parece uma cidade, né? Coisa mais linda. Na região leste também, no setor de celulose, então, igual você disse, Mato Grosso do Sul, ainda mais que está tendo a rota bioceânica, então parece que está tudo convergindo para Mato Grosso do Sul, crescer ainda mais, como eu disse no começo dessa entrevista, desse bate-papo, 13,4% o crescimento do PIB em 2023 aqui em Mato Grosso do Sul. Agora, falando um pouco da cabeça do empresariado, Aurélio, 2025 foi muito puxado para o empresariado, né? Foi. Ano de muitas incertezas, principalmente da maior economia do mundo. Agora que 2025 está acabando, as tensões do Brasil com os Estados Unidos já baixaram. Como que você faz um resumo na cabeça do empresariado de como foi esse 2025? Eu acho que a gente está vivendo... existe um historiador que se chama Eric Hobsbawm, e ele escreveu uma série de livros ao longo da sua trajetória, e todos os livros eram a era de alguma coisa. Então ele escreveu a era das revoltas, e por aí foi. E ele disse que o momento que nós vivemos hoje é a era dos extremos. Então a gente vê um mundo totalmente polarizado. E essa polarização tem feito mal àquilo que Adam Smith falava lá no passado, as nações vivem do comércio. Então a gente está vivendo uma era de extremos também protecionistas. A gente vê várias nações lançando mão da livre iniciativa e, na verdade, protegendo as suas realidades econômicas. E isso acaba gerando uma série de conflitos. Então, eu acho que o Brasil fez o seu papel de casa, e eu faço esse reconhecimento. Eu acho que a gente teve uma verdadeira política mais soberana, de pensar realmente no nosso quintal, mas a gente não pode se fechar para o mundo. E eu vejo, assim, hoje uma preocupação muito grande na celebração de acordos comerciais. Agora é dia 21 de dezembro, está prevista a assinatura do Acordo Mercosul-União Europeia, que será fundamental para o futuro do nosso país. A gente precisa adentrar em novos mercados. Nós estivemos agora no mês de agosto, uma grande missão que foi promovida pelo governo do estado, pelo LIDE e pela Federação das Indústrias, para a busca de novos mercados. E o governador Riedel
e aí eu parabenizo ele pelo excelente trabalho que ele vem realizando, ele sempre fala o seguinte: Mato Grosso do Sul tem que ser pautado pela diversificação de destinos de exportação e da diversificação de produtos. Nós fizemos o trabalho da porteira para dentro. Então a gente vê a diversificação da matriz produtiva. Agora a gente tem que procurar novos mercados. E nós fomos para Singapura. Singapura é a porta de entrada para uma região de mais de 700 milhões de habitantes, que é a ASEAN. Por que a gente não faz um acordo de livre comércio com a ASEAN? Olha a quantidade de coisas que a gente pode construir. O continente africano, que é um continente que está crescendo, a taxas também sul-mato-grossenses, eu não vou falar mais taxas chinesas, né? Porque um crescimento de 13,4% é muita coisa. Então estão crescendo as taxas aqui do estado, você vê Nigéria, você vê Moçambique, Angola. Essa semana agora eu estou indo para Angola, inclusive, que eu quero conhecer aquele mercado. Então você vê uma série de possibilidades. E a gente não pode se prender aos mercados tradicionais. Os Estados Unidos é um grande mercado? Sim, com certeza, mas a gente não pode ficar restrito. A gente é uma exportação, por exemplo, de tilápia muito grande para o mercado americano. Pô, vamos diversificar, vamos procurar. Será que só os Estados Unidos comem peixe? 90% da nossa exportação era para os Estados Unidos? Não, vamos ajudar. E aí cabe à Federação das Indústrias e ao governo do estado plantar essa semente, de mostrar para o empresariado que ele pode galgar e pesquisar novos mercados. Eu acho que isso é um trabalho que tem que ser feito pelas entidades setoriais. Porque a gente sabe que para o empresário é difícil ele sair aí correndo para o mundo como um caixeiro viajante, batendo de porta em porta. Então eu acho que você tem que ter uma associação, uma federação que faça esse trabalho. E a FIEMES vem fazendo isso também. Olha, são vários assuntos, daria para conversar o dia inteiro com você. Mas eu quero abordar um pouco mais sobre essa ida do governador Riedel e também de lideranças para o continente asiático. Foi logo, o senhor também é diretor de Relações Internacionais do sistema FIEMES. Foi logo quando a crise entre Brasil e Estados Unidos estava mais agravada, igual você disse, estava bem polarizada essa questão, e o Mato Grosso do Sul saiu na frente em busca de novos mercados. Não é só que você tem um produto, outro país precisa comprar que você vai vender. Tem toda uma questão logística por trás. Eu queria entender um pouco mais como que foi o critério decisório de escolher os 3 países. Foi Singapura, Legal. Índia e Japão, né? Como que foi todo esse processo decisório por trás da escolha desses 3 países para a visita? Bom, sempre pautado por 2 questões. Uma, diversificação de destinos e produtos, como eu falei, e também da questão da transição energética e de segurança alimentar. A gente sempre se pauta por essas 2 narrativas. E hoje, você vender um produto é a criação, a construção de uma narrativa. Então, por que Índia? Porque a Índia é o país mais populoso do planeta e é um país que possui uma grande abertura de mercado. Eles querem comprar, eles querem conhecer o planeta. Mas é sempre também uma via de mão dupla. O comércio ele é feito dos 2 lados. Então, a Índia também tem uma série de coisas que eles querem exportar. E aí nós realizamos, através do LEAD Global, o Fórum Brasil-Índia, que foi a primeira iniciativa empresarial entre os 2 países relacionada a eventos corporativos e ida de grandes empresários. Então a gente recebeu mais de 200 empresários lá para conhecer o mercado indiano e foi fantástico. Nós fomos a Mumbai. Mumbai é como se fosse a São Paulo da Índia. É uma cidade, Fernando, que tem mais de 30 milhões de habitantes. É uma coisa impressionante. Para quem assistiu aquele filme Quem Quer Ser um Milionário, é a cidade do filme. E nós ficamos muito impressionados. É a 4ª vez que eu vou à Índia. E toda vez que eu chego a Mumbai ou a Delhi, a cidade está completamente diferente. O nível de infraestrutura, o nível de investimento é visível. Você chega e você vê transformações. Então é um mercado muito atraente para os brasileiros. Por que do Japão? O Japão tem uma série de coisas. Primeiro, era o ano da Expo Mundial. A Expo Mundial é uma feira que acontece de 5 em 5 anos, onde as grandes inovações do planeta são apresentadas. E ele é uma feira de promoção dos países. Então, o que o país quer mostrar, ele tem que estar presente na Expo. Para vocês terem uma ideia, a primeira exibição de cinema da história foi feita numa Expo, que foi em St. Louis, nos Estados Unidos. Primeira ligação telefônica foi feita numa Expo, e aí tem uma história que o Graham Bell conversou com o Dom Pedro II, que estava visitando a Expo da Filadélfia. Então, ela tem uma importância histórica monumental. E nós fomos acompanhar esse processo. A gente foi mostrar o Mato Grosso do Sul no pavilhão do Brasil durante a Expo em Osaka, no Japão. Além disso, o Grupo Mitsui é sócio da MS Gás. Então, eles já têm investimento aqui no estado. E nós também tivemos uma reunião com o pessoal do Grupo Sumitomo, que é um dos grandes conglomerados japoneses, que está interessado em investir em pautas de segurança alimentar aqui no Brasil e em Mato Grosso do Sul, sobretudo na indústria de suínos. Então, sempre as nossas missões, elas não são missões de turismo, elas são missões com uma lógica econômica, com uma lógica comercial.
Então tinha isso. E a gente finalizou em Singapura porque a gente fez o anúncio da Bracel. A Bracel é uma empresa que pertence a uma família da Indonésia, mas o family office dele, ou seja, o veículo de investimentos dele no exterior fica em Singapura. E nós fomos lá para conversar, para segurar esse investimento aqui para o nosso estado. Além disso, a gente teve contato com várias entidades setoriais, o pessoal que importa. Singapura é uma ilha muito pequenininha, né? Mas tem 5 milhões de habitantes. E é a porta de entrada, como eu disse, para a ASEAN, que são 700 milhões de habitantes, que é aquela região que congrega Tailândia, Malásia, Indonésia. Só a Indonésia são 200 milhões de habitantes. É um dos países que mais cresce no mundo e que tem uma população que está crescente. Então a gente foi apresentar o nosso estado para esse pessoal. Então, com uma lógica econômica. E eu não tenho dúvida que esse é um trabalho contínuo. Ele começou agora. E as pessoas me perguntam, mas por que ele começou só agora? Porque eu acho que tinha muita coisa a ser feita da porteira para dentro. Agora chegou a hora da gente mostrar isso. E a gente tem um craque, que é o governador Riedel, nós temos aí um super-herói, que é o nosso secretário Jaime, nós temos o Sérgio Longa, da Federação das Indústrias, que tem essa visão moderna, cosmopolita, de querer mostrar todo o nosso potencial. E é isso que a gente tem feito. Uhum. No começo da entrevista você falou também dos empresários adotar boas práticas para toda essa gama de oportunidades que vai abrir aqui em Mato Grosso do Sul. Existem empresários que ainda têm receio de tentar algo novo? Ah, com certeza. Mas eu acho que é uma questão geracional. Eu acho que a turma mais antiga é muito conservadora. E agora a gente tem que pegar esses meninos, essa garotada que está vindo aí, eu me incluo nisso, porque eu sou a terceira geração de uma família empresarial, de pensar em novas atitudes, novas práticas. Eu vejo que quando eu cheguei em Mato Grosso do Sul, né, eu sou daqui, mas morei muito tempo fora. Né, morei em Brasília, morei em São Paulo, morei no exterior. E quando eu decido voltar para o estado, foi fundamental pensar em novas ações da família. Então, eu vejo esse momento. E como o nosso estado é um estado novo, que muita gente veio lá atrás, na década de 70, para a abertura da nova fronteira agrícola, eu vejo que hoje a gente está chegando nessa segunda ou terceira geração. Então, ele é um momento muito propício para mudanças. Mudanças de comportamento, de práticas ambientais sustentáveis, eu acho que agora é o momento. Uhum. No ano passado, foi no começo desse ano, a gente recebeu o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões. Ah, ele é ótimo. Fizemos o evento do LEAD com ele. Sim, professor da Fundação Dom Cabral também, que é parceira do Grupo RCN. Ele falou também sobre essa linha sucessória de empresas, esse conflito geracional. Você acha que os jovens que vão assumir as empresas, eles vão estar mais preparados para esse ambiente completamente novo do que os pais? Acho que depende muito do jovem, né? Porque isso é uma questão muito intrínseca ao que é o ser humano, né? Então, eu acho que cada um é cada um. Agora, o que eu acho que é um dever dos pais é proporcionar boas experiências para os seus filhos. Eu vou casar no próximo ano e eu estou pensando muito nessa questão de concepção de família. E o que eu acho que é uma família bacana? É uma família que o pai vai ser, e aí tem até uma analogia, que diz que o pai, na verdade, ele tem que ser um arco e o filho tem que ser a flecha. Então você tem que fornecer subsídio para que o teu filho cresça e evolua. O professor Matheus Simões esteve no LEAD também. A gente fez um grande evento chamado Fórum Family Business, onde a gente chama uma série de empresários de empresas familiares para a gente começar a preparação dessa sucessão. E eu também sou presidente do FIEM Jovem, que é o braço jovem da Federação das Indústrias, que está pensando na questão da sucessão e da governança. E o que a gente tem que chegar a uma conclusão é o seguinte: existe aquele jovem que ele não está preparado para ser executivo da sua família, mas ele pode trabalhar em outro lugar. Agora, ele também tem que ter uma convicção e uma consciência de que ele será acionista. E aí você cria processo de governança. Eu acho que a gente tem que construir muito bem, na verdade, a governança das empresas, sendo essa pessoa executivo ou acionista. Existe uma diferença nisso. Mas eu vejo que este é o momento, né? E hoje a gente tem uma série de iniciativas bacanas. Você tem o LEAD aqui, você tem o IBGC, que também é parceiro do LEAD, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a própria Fundação Dom Cabral, que está preparando essa turma, tem os conselhos, por aí vai, tem uma série de iniciativas. Hoje, na verdade, você tem que estar preparado e aberto para ver essas oportunidades. Só repetindo, né, o que você disse, é que está a importância do LEAD, né, de preparar todo empresário, todo esse papel da governança. Sim. Para a empresa estar apta a todo esse novo cenário econômico que o mundo está passando. Para você ter uma ideia, Fernando, esse ano nós fizemos 2 eventos que foram muito interessantes para empresas familiares e governança. A gente trouxe o professor Matheus Simões e a gente trouxe a Gabi Baumgart, que é uma grande amiga,
que foi presidente do IBGC, é da família fundadora da Vida City, ou seja, eles já estão na 5ª geração, e também do Shopping Center Norte. Então, o LEAD ele também tem esse papel de se antecipar em alguns debates. E esse debate da governança a gente percebe que é esse momento que o Estado está entrando agora. Como nós somos um Estado aí que tem 40 e poucos anos, a gente vê que está entrando agora uma 3ª geração. Perfeito. Agora, falando da expectativa do futuro, 2026, falando um pouco do papel do LEAD, você disse que esse ano foi o ano de consolidação do LEAD aqui em Mato Grosso do Sul. 2026 vai ser o ano da expansão do LEAD aqui no estado? Eu diria que o ano da expansão e o ano dos sonhos. Então, a gente vai trazer uma série de novos produtos. As visitas técnicas, que eu já te falei, a gente vai trazer o LEAD Talks, será o nosso podcast. Nós vamos ter algumas missões internacionais do LEAD, então provavelmente vai ter alguma coisa para Nova York. E a gente quer aprofundar os eventos. Então, o Fórum LEAD Expo Grande será o primeiro. Nós queremos fazer coisas também pautadas pela eleição. Ano que vem é um momento de decisão e a gente pretende trazer os candidatos, levantar sugestões do empresariado. Então, é um ano muito animado, né? É ano de Copa do Mundo e é ano também que a gente vai aprofundar as relações entre os nossos empresários, entre os nossos filiados. Então, vai ter uma série de jantares, almoços. A gente quer pescar dentro do próprio aquário com essa turma que já está afiliada. Perfeito. E agora falando sobre, você citou as eleições, agora no cenário em geral, como que você vê o ano de 2026? 2025 foi um ano bastante imprevisível, você vê o ano de 2026 um cenário um pouco mais ameno do que foi esse ano? Eu acho que ano de eleição as coisas esquentam, né? Eu acho que vai ser um pouco mais quente. Imaginando de duas grandes paixões do brasileiro. O brasileiro fala que não se interessa por política, mas na verdade adora política. Né? A gente sempre está num boteco, está tomando alguma coisa e a gente está falando de política, né? Até porque a política ela faz parte da nossa existência humana. Mas a gente vê uma série de acontecimentos que eu acho que vão esquentar muito o ano. Então eu acho que 2026 é uma eleição muito baseada no extremismo. Acho que o Brasil tem que tomar muito cuidado por esse caminho. E eu sou um cara de centro. Né? Eu brinco que eu sou centro radical. Porque eu acho que os dois lados têm coisas a acrescentar. Eu acho que você precisa ter realmente uma matriz econômica diversificada, pautada no livre comércio, na livre iniciativa, no direito à propriedade. Mas é óbvio que você não pode esquecer também da justiça social. Na verdade, não é justiça social, porque é redundante. Justiça é justiça, não importa qual seja o seu acréscimo. E a sociedade, para viver bem, tem que ser justa. Então, eu acho que você tem que conciliar essas pautas. Não adianta nada você falar, eu vou fazer só política pública baseada no bem-estar da população, se você não pensa no seu equilíbrio fiscal. Afinal de contas, tudo tem um preço, tudo tem um custo. Então você precisa equilibrar bem. E é por isso que eu sou a favor desse centro. Então, eu sou centro radical e eu espero muito que o Brasil encontre o seu caminho, mas um caminho de prosperidade, de paz entre a população. E o LEAD, ele é o caminho do diálogo. O LEAD, ele acaba sendo um local onde a gente tem encontros de grupos extremamente antagônicos. Em todos os nossos eventos a gente leva, eu não vou dizer que a gente só tem dois lados, a gente leva todos os lados, porque isso é que acrescenta. O LEAD é o grupo que reúne as pessoas que pensam, que acreditam e que investem no país. E a gente quer ser isso, a gente quer ser o elo, a gente quer ser o campo neutro do debate. Perfeito. Aurélio, para terminar a entrevista, queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para os empresários que estão acompanhando essa entrevista, uma mensagem de esperança, uma mensagem de ano novo também, de esperança para 2026. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo carinho, pela atenção. Toda a equipe aqui, a família RCN, sempre me recebe muito bem. E como eu te falei, é só chamar que eu venho para contar um pouquinho do que a gente tem feito, tanto no LEAD, na FIEMS ou nas empresas da família. Mas eu acho que em 26, a gente brinca que Deus é brasileiro. E o Ariano Suassuna, ele falava uma coisa que eu acho genial. Para quem não sabe, Ariano Suassuna foi o cara que escreveu o Alto da Compadecida. Ele falava o seguinte: o pessimista é um chato, o otimista é um tolo. O bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu sou um realista esperançoso com o Brasil. Eu acho que todo mundo tem que ser um realista esperançoso. Esse realismo da esperança, eu acho que é o que mantém o brasileiro de pé. Então vamos acreditar nisso, que a gente tem um país maravilhoso. Eu tive a oportunidade de andar o mundo inteiro. Conheci todos os continentes, conheço aí mais de 70 países. E eu afirmo, terra igual essa não existe. Povo igual o nosso também não existe. E adoro brincar com isso. Um povo que conseguiu criar a palavra gambiarra, ou seja, que a gente consegue dar um jeito em tudo, é um povo diferenciado. Então vamos acreditar nesse país maravilhoso
E nunca podemos desistir, jamais. E o empresário, é óbvio que a gente tem sempre altos e baixos, mas isso faz parte da atividade. É óbvio também que a gente quer mais previsibilidade. Então eu acho que os nossos governantes, eles têm que melhorar o ambiente de negócios. Eu acho que isso é fundamental para que a gente mantenha esse realismo da esperança. Perfeito. E para finalizar, as redes sociais, onde a gente possa encontrar o LEAD, também você. Claro. Quais são as redes sociais do LEAD? Vamos lá, @lead.matogrossodosul, Instagram. é o nosso Instagram. A gente faz um trabalho muito focado no Instagram. E é isso. Eu diria que lá no Instagram vocês vão achar tudo. As nossas revistas também, elas são disponibilizadas em alguns pontos estratégicos de Campo Grande, inclusive aqui na Rádio Massa, que eu vou deixar algumas. É isso, meu amigo. Obrigado. A revista tem online também ou só... Não, só a revista ela não físico? tem online, só físico. Só físico. A Perfeito. gente fez uma versão digital dela, que é PDF, que a gente mandou para algumas pessoas. Então eu tenho certeza que você vai receber em breve. Perfeito. Acabamos então de conversar com Aurélio Rocha, presidente do LeadMS, o qual agradeço novamente. As portas da Massa FM Campo Grande estão sempre abertas. E para mais entrevistas exclusivas como essa, fique ligados nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, RCN67 Oficial, no nosso portal rcn67.com.br e no Spotify. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Obrigado, pessoal.